Quero começar aqui elogiando o discurso do senador Armando Monteiro, que traz, como ontem eu também trouxe, o relato do sofrimento dos pernambucanos e pernambucanas com as enchentes que assolam parte do nosso estado. Inclusive, mais tarde, às 5 horas, estaremos todos no Ministério da Integração, deputados e senadores de Pernambuco, para pedir e cobrar ações do Ministério da Integração para minimizar esse drama que Pernambuco está vivendo. Mas, senhor presidente, é de absoluta gravidade o atual quadro político brasileiro, cuja deterioração tem se acelerado, em que pese o fato de que alguns ainda se esforçam para dar ares de normalidade ao caos em que estamos mergulhados. O governo de Michel Temer está em queda livre. Vivemos uma espécie de filme de terror, perseguidos por um presidente zumbi que caminha de maneira errática, enquanto as carnes podres da sua administração dissolvem pelo caminho. Exatamente um ano atrás, nem bem começava o governo, já os primeiros ministros começavam a ser demitidos por envolvimento em algum tipo de irregularidade. Hoje, o mesmo ministério está acéfalo, tendo em conta que a manobra imoral feita por Temer para livrar a si mesmo e aliados das garras da justiça deu em água, deixando descoberto um amigo íntimo seu flagrado com uma mala de R$500 mil em propina. O próprio Michel Temer foi obrigado pelo Supremo Tribunal Federal a responder a um interrogatório pelos crimes que admitiu e de que foi cúmplice ao ser flagrado em gravação de um delator. E por mais que se recuse a responder sobre o tema, vai ter agora que dar explicações à Polícia Federal por ordem do Supremo Tribunal Federal. Sua impopularidade dispara. Uma recente pesquisa, publicada hoje, mostra que 94% dos brasileiros o rejeitam, uma marca histórica, tendo em conta que não se conhece um presidente tão detestado assim pela população. Acho até que deve ser uma espécie de recorde mundial de impopularidade. Mais de 90% dos brasileiros clamam por eleição direta, em que pese muitas forças políticas, dentro e fora desta casa, estarem maquinando um acordão para que, com a queda de Temer, outro presidente ilegítimo seja eleito por um Congresso tão ilegítimo quanto. Uma traição armada nas costas do povo. A única razão de um governo tão nefasto como esse ainda conseguir respirar é pela ajuda de um aparelho chamado PSDB. São os tucanos, auxiliados pelo PMDB, pelo DEM e pelo PPS, que mantém Michel Temer de pé, a despeito de todas as mazelas que ele representa para o Brasil e para o povo pobre desse país. Hoje mesmo, um novo índice vem mostrar a miséria que esse presidente representa. O desemprego disparou, senhor presidente. São 14 milhões de desempregados sob um governo que se propôs de salvação nacional, que disse que ia melhorar todos os indicadores e que tudo o que fez desde que tomou o Palácio do Planalto de assalto foi nada mais do que destruir direitos e conquistas do povo brasileiro. A desgraça que essa administração encarna só perdura em razão do pleno apoio do PSDB, que quer aprovar essas reformas nefastas enquanto arruma um nome seu para submeter ao colégio eleitoral. O PSDB, que foi por 4 vezes consecutivas
derrotado pelo PT nas urnas, agora quer chegar à presidência da República por uma eleição indireta. E, pasmem, um dos nomes mais cotados para isso é o próprio presidente nacional do partido. É um escárnio, é um menoscabo com a nossa democracia. Hoje está nos jornais: se o TSE caçar Temer e ele recorrer, o PSDB abandona o governo. Brincadeira de mau gosto, e que já foi feita antes. Primeiro era, se ele não renunciar, o PSDB continua com ele. Depois era, se o áudio for comprovado que não é verdadeiro, eles então permanecem com ele. Agora é a votação do dia 6. E por aí vai, e o tempo inteiro a chantagem do PSDB continua e, ao mesmo tempo, a sua hipocrisia em manter um governo que ninguém no Brasil aguenta mais. É um escárnio, como disse eu. Com esse cenário, como esse cenário é muito improvável a curto prazo, o PSDB vai empurrando sua condição de chantagista com a barriga. De um lado joga para a população, dizendo que vai sair se as coisas piorarem. De outro, assombra e pressiona um governo fraco e claudicante, com ameaça de desembarque, enquanto recebe mais e mais vantagens em troca de apoio, se locupletando das benesses da administração, e ganha tempo para fechar um nome próprio para o colégio eleitoral. Há 15 anos sendo defenestrados nas urnas e com medo de ser, de novo, o PSDB quer suprimir o sagrado direito de voto dos brasileiros para chegar à presidência da República por meio do tapetão. É assim que o PSDB trata o Brasil, como se fosse um coronel. É assim que o PSDB trata o povo, como os bois do seu curral. Dane-se o país, que fique em frangalhos. Dane-se a democracia, danem-se as eleições diretas. O que vale é o partido poder voltar ao Planalto, de onde foi tangido pelo povo em 2002. É lamentável essa trajetória de decadência de quem lá atrás lutou para restaurar o regime democrático. Mas há um levante no país contra essas negociatas que, no fundo, se propõem também a obstruir a justiça e empastelar a autonomia da polícia e do Ministério Público. E somente esse levante do povo brasileiro pode fazer com que seja aprovada a emenda que vai assegurar eleição direta para presidente da República. E dessa forma garantir que alguém com a legitimidade do voto possa devolver ao país a credibilidade que perdemos desde que a nossa democracia foi atacada pelo golpe dado por Temer e pelo PSDB, com o apoio dos seus partidos acessórios. E uma notícia boa, senhor presidente, é que hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovamos uma proposta de emenda constitucional que viabiliza a realização de eleições diretas ainda esse ano. Então, vamos tomar o Brasil em manifestações. Vamos às ruas para emparedar esse governo nefasto e enterrá-lo no lixo da história, juntamente com os seus apoiadores que desprezam a democracia e a vontade popular. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente. Obrigado, senhores senadores, senhoras senadoras.